13 de maio comemora-se o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil. A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888 por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Essa lei libertou os escravos no Brasil após quase 400 anos de escravidão. O período que ficou conhecido como Brasil Colonial, 1530 a 1815, foi marcada pela presença portuguesa no país, a qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. Precisamos, entretanto, conhecer o contexto histórico da época para entender o motivo que levou a vinda dos negros da África aqui para o Brasil. O período que ficou conhecido no Brasil como colônia, 1530 a 1815, foi marcada pela presença portuguesa no país, a qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para a metrópole, que exportava madeira encontrada em grandes extensões pelo Brasil. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil. Por conseguinte, a cana-de-açúcar foi o principal produto a ser comercializado e, mais tarde, o ouro e o café. Esses ciclos econômicos foram chamados, respectivamente, de ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café. Nesse contexto, muitos negros africanos foram transportados nos porões dos navios negreiros. Eles vieram trabalhar nas lavouras da América Portuguesa e se tornaram a única fonte de renda para as regiões africanas de ocupação portuguesa. Foram quase 400 anos de trabalho escravo no Brasil, o que gerou forte impacto na política e economia do país, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Leis abolicionistas. Desde a vinda da corte portuguesa para sua colônia portuguesa, Dom João teve que aceitar vários tratados impostos pela Inglaterra que comprometiam a libertação dos escravos. Em 1831, por exemplo, no período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seriam consideradas livres. Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, uma série de leis foram sendo sancionadas para se pôr fim ao trabalho escravo de maneira lenta. São elas: Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871, estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data. Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe, 1885, beneficiava os negros maiores de 60 anos. O processo de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados. Por sua parte, os próprios cativos se organizaram e economizavam para pagar sua alforria. Igualmente, eram comuns as fugas, motins e rebeliões. A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não o da inclusão social dos negros à sociedade. Os fazendeiros também preferiram usar a mão de obra que chegava cada vez mais da Europa, numa clara postura racista. Desde então, os afrodescendentes sofrem com problemas de inclusão social no país. O abolicionismo foi um movimento político e social da segunda metade do século XIX que reuniu políticos, literatos, religiosos, escravos e a população interessada em acabar com o comércio e trabalho escravo no Brasil. Os nomes que se destacaram no movimento abolicionista brasileiro foram André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde de Rio Branco e Rui Barbosa. Princesa Isabel. A Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a administrar o país, sendo, portanto, uma figura importante
não somente na busca pela libertação dos escravos, mas também pelos direitos das mulheres. A princesa já havia assinado a Lei do Ventre Livre quando exerceu pela primeira vez a regência no Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa abolicionista. Desse modo, ela representou um ícone feminino de grande importância para a história do país. Zumbi dos Palmares. Durante a época colonial e no Império, os escravos fugitivos se reuniam em grupos denominados quilombos. Um dos que mais se destacou na época colonial foi o liderado por Zumbi dos Palmares, em Alagoas, chamado Quilombo dos Palmares. Zumbi, que nasceu livre, resistiu às investidas dos portugueses, mas foi derrotado e degolado no dia 20 de novembro de 1695. Com o tempo, o seu exemplo o tornou um símbolo para o movimento negro no século XX. O Dia da Consciência Negra é comemorado 20 de novembro em homenagem aos Zumbi dos Palmares. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueçam de dar o like de vocês e também inscrever-se no canal, tá bom? Obrigada, beijos!